Olá! Bem, Boa noite! Nosso terceiro episódio! em plena noite chuvosa, mas acolhedora como sempre. Aqui tá mó frio também. Bem-vindos, já temos aí os nossos participantes do Clube do Livro. Tem a turma pontual, né? 19 horas. A tia Glória presente hoje, Glória do João. É a tia Graça. O G da Alvi é Graça. A G da Alvi BSB. E eu achei que era Glória. Corrigiu a minha miopia. Vamos lá, sejam bem-vindos. O nosso clube aqui do livro é em cima do poder das escolhas conscientes. Esse livro, ele passa a mensagem da busca do equilíbrio, principalmente em 5 áreas da vida, que é a espiritual, o trabalho com o financeiro, relacionamento, saúde e o emocional. E a importância de nós estarmos equilibrados em nossos papéis em cima dessas 5 áreas da vida. E eu trabalho em cima do equilíbrio, principalmente na minha mentoria, trabalhando esse equilíbrio no interno, no eu, para que depois possamos estar equilibrada em nossas ações, no nós, né, com as nossas interações e atitudes. E o terceiro ponto, eu trabalho o nosso equilíbrio no mundo. Qual é o nosso servir com as pessoas e com a natureza? Então, a mensagem que a gente está passando aqui é justamente a importância de buscar o equilíbrio. Só que nessas primeiras partes do livro, eu conto histórias e aprendizados que eu vivi em cada área dessa, mas sempre com o intuito de deixar aqui para você que está aí comigo agora, com a gente, essa mensagem da busca do equilíbrio. E aí, no último episódio, que foi o episódio 2, nós passamos pela área da saúde. E ficou faltando uma pergunta na minha resposta, que até o tio fez a pergunta, mas eu pedi ele aqui para repetir a pergunta e darmos a sequência aí das perguntas e respostas para que vocês peguem aí o aprendizado de cada uma delas. Então, Eliane, para fechar a área da saúde, eu vou começar perguntando: sua fé e atenção plena foram os fundamentos e os ingredientes para que você chegasse onde chegou. Após todas essas experiências, e muitas delas foram traumáticas, quais são hoje os seus hábitos alimentares, físicos, intelectuais e sociais, principalmente agora que se aposentou daquela sua vida tão atribulada? Bom, como eu falei nos outros capítulos, principalmente a área trabalho, que foi uma área que eu me dediquei mais do que as outras áreas, e quando a gente dedica mais a uma área e perde o foco em outras, o que acontece é o desequilíbrio. E depois que eu percebi com o segundo raio que me caiu essa importância de se equilibrar, eu fiz as minhas mudanças necessárias para se encontrar hoje num caminho de equilíbrio. Meus hábitos alimentares hoje, eles estão bem mais saudáveis do que aquela época que eu fazia um lanche na hora do almoço e mais tarde não sabia nem o que tinha comido. Eu não sei, acho que muitos de vocês acaba acontecendo isso na vida turbulenta e ativa do trabalho. Hoje eu cuido mais da minha parte alimentar, principalmente com a oportunidade que eu estou aqui de ficar mais no sítio, tenho oportunidade até de comer aí mais orgânicos. E uma coisa muito importante, além de cuidar dos alimentos no prato, é o momento que esse alimento chega ali no meu prato, eu sempre faço uma gratidão inclusive estendida
a todas as pessoas que participaram para aquele alimento tivesse ali no meu prato. E outro aprendizado importante que eu deixo aqui é descansar os talheres enquanto você está almoçando ou fazendo uma refeição. Então, é muito importante que você tenha essas pausas e saboreie o alimento com presença. Então, no físico, eu estou tendo a oportunidade aí, estava fazendo as minhas caminhadas sozinha, mas é importante. Eu tenho um personal hoje, acho que ele está aí até conosco, o Edson, ele vem aqui segunda, quarta e sexta, e aí eu faço a minha atividade com ele, faço as minhas caminhadas e aproveito durante as minhas caminhadas e atividade física, contemplar a natureza. Aproveito enquanto estou tendo a oportunidade de caminhar aqui, observo aí as flores, as plantas, e vou fazendo esse trabalho também mental para o meu lado do mental. No intelectual, eu não paro de ler livros, até adoro. Domingo eu li um inteirinho, aproveitei o tempo chuvoso e fiquei aqui lendo, até postei aí. E estou fazendo vários cursos, também aproveitando aí da minha capacitação e até para incluir no meu material aí de mentoria, que eu até postei aí na bio. E no social, nesse momento estou até um pouco mais privada, né, de estar fisicamente, morrendo aí de saudade dos encontros da família, do presencial, que já tem tempo que a gente não faz, principalmente aí na casa da vovó, que vai ser sempre a casa da vovó. E aí ainda faço um pouco aqui no presencial com os amigos aqui do sítio e quando os amigos vêm aqui me visitar. Mas continuo aí interagindo aí com as pessoas pela rede social. Então, e no lado de relacionamento amoroso, meu amor está sempre aqui cuidando de mim, inclusive fazendo almoços deliciosos, comidinhas gostosas para gente. Então, acho que estou cuidando mais desses pilares, dessas pontas da estrela. Bem, Eliane, eu vou tirar você dessa zona de conforto e vou voltar um pouquinho na história da sua vida. Você foi escolhida para ficar na organização na qual trabalhava. Assumir uma outra área operacional, inclusive. Viagem imediata para São Paulo para novos treinamentos. Um livro lhe acompanhava naquele voo, O Monge e o Executivo. E o executivo sentado na poltrona do lado, vendo o que você estava lendo, lhe pergunta: está gostando da leitura? Aquele foi um momento, assim, eu sempre tive esse hábito, né, de estar sempre com os meus livros, sempre lendo. Só que naquele momento eu estava olhando para o livro, mas não estava nem revendo as palavras, porque eu internamente estava passando por uma situação muito difícil. Eu até relato boa parte dela lá no trabalho, que houve uma mudança muito grande na empresa que eu trabalhava, no banco, e eu ia mudar de cargo. E aquela mudança me afetou muito emocionalmente. Então, eu olhava para o livro, mas não lia. Eu estava, assim, chorando naquele momento. E a pessoa ao meu lado, pela proximidade, viu o momento que eu estava passando, que era de dor mesmo. Após a sua rápida resposta, e o executivo, de fato, vendo seus olhos lacrimejados, e totalmente identificada na história da qual você estava lendo. Sabiamente ele falou: você só está com esse sentimento porque tudo isso é muito importante para você. Eliane, coincidência ou manifestação concreta da sua realidade? Eu acho que na vida eu acho que os meus anjinhos estão sempre colocando as pessoas certas nos lugares certos para me darem as mensagens que é preciso.
E naquele momento que eu estava com muita turbulência interna de emoções, porque não estava sabendo lidar com toda aquela mudança que estava me acontecendo, não sei, acho que alguns de vocês já passaram por situações que você é pego de surpresa e não sabe para onde ir, o que fazer, ou com quem compartilhar naquele momento. Eu estava muito sozinha. E eu acabei com aquela pessoa sentada do meu lado, compartilhando o que eu estava passando. E aí, por isso que ele fez essa analogia com o livro que eu estava lendo, que era um livro de liderança que eu gosto muito, e fica aqui a indicação, né, O Monge Executivo. E ele comentou, após saber da minha história, e vendo essa turbulência toda interna que eu estava passando, ele percebeu que eu só estava passando por aquela situação porque aquela relação que eu tinha com a minha equipe, com o meu cargo, era uma coisa muito importante para mim. Então, eu estava agarrada naquele sofrimento. Então, aqui vai um compartilhamento de um aprendizado, né? Nós somos humanos. É certo a gente ficar triste com algo que nos aconteça. A gente não pode deixar que esse algo, ou a situação que nos acontece, ou o contexto, ele se torne maior do que a gente. E naquele momento eu deixei aquela situação ficar maior do que eu. E por isso que eu estava muito triste. Inclusive tem uma outra história, né, que a gente vai ficando mais velha, vai ficando cheia de história. Outro dia eu li que existem dois lobos, né, dentro da gente. Tem um lobo mau e um lobo do bem. O lobo do mal é da tristeza, da raiva, do estresse. O do bem é do amor, da paz, da sabedoria. E aí a pergunta é, qual o lobo que no final vence? É o lobo que a gente alimenta. Então, eu, naquele momento, alimentava mais o lobo da tristeza. E por isso que eu me incorporei naquele momento. Bom, vamos ao treinamento e logo no primeiro dia, ao ser solicitada para a leitura de um texto que versava sobre líder, os seus sentidos ficaram paralisados, tirando-a do ar. Ambulância providenciada e translado para uma casa de repouso. Atendimento psiquiátrico. E seus familiares avisados vão ao seu encontro e a trazem para o Espírito Santo. Que confusão mental foi essa? A confusão foi exatamente essa, né, do lobo, né? Eu alimentar tanto aquele momento que era triste para mim, mas o tamanho que eu deixei ele ficar dentro de mim. Por não ter ferramentas ainda, por não saber administrar esses momentos difíceis e fazê-lo de uma forma sozinha, eu acabei deixando ele chegar a um terceiro nível. Dizem que tem o primeiro nível, que é quando a gente recebe o impacto da notícia, a gente fica triste. Se a gente não cuida dessa tristeza, ela vai para o segundo nível, podendo se tornar numa síndrome até mesmo, né? Ou o terceiro nível, que seria mesmo você já começar a achar que é coisa de fantasma, de outro mundo. Então, por isso que é importante, quando as coisas nos acontecem, como me aconteceu, e era uma coisa muito triste, que eu tinha batalhado muito pelo meu cargo, naquela época, né, saí de recepcionista a diretora, e quando houve uma mudança grande na empresa e eu perdi o meu cargo, eu ia para uma outra área, eu não tive aquela visão da mudança, do benefício da mudança. Eu fiquei aprisionada nessa turbulência interna alimentando o meu lobo. Tem uma outra passagem que está até no meu próprio livro, né? Que é uma passagem de Buda, vou resumi-la. Buda e seu discípulo estavam caminhando. E aí, depois de passar muito tempo por um rio, Buda vira para o seu discípulo e fala, e dá uma vasilha para ele, pede ele para voltar e buscar água. O discípulo volta, e ao chegar no rio, tinha passado bois, o rio estava assim, muito sujo. E não foi possível pegar a água. Ele volta para Buda e fala, a água está muito suja.
Aí Buda fala, eu gostaria que você voltasse, sentasse à beira do rio e esperasse a água ficar limpa novamente. E pegasse a água. E não entre na água. Aí, ok. O discípulo foi meio chateado, mas foi. Porque era longe para buscar essa água. Ele volta para pegar a água, faz o que Buda falou, senta no rio e começa a esperar a água limpar. E é o que acontece. Ele pega a água, porque depois de um tempo que ele fica lá, a água volta a ficar cristalina novamente. Quando ele volta para Buda com a vasilha cheia de água, ele volta cantando e sorrindo. E fala, obrigada, Buda. Aí Buda fala, mas sou eu que te agradeço, você que me trouxe água. Ele falou, não, eu entendi a mensagem. Ao ficar no rio e esperar que limpasse, é igual à minha mente. Se eu não espero, não dou as pausas necessárias e entro agindo numa turbulência interna que acontece dentro da nossa mente, a gente acaba não fazendo as atitudes sábias, corretas, assim como ele não ia pegar água limpa. Então, é um pouco disso. Então, aqui vale outra espera, dá aqueles 2 passos para trás famosos, que todas as vezes que fazemos isso, a chance de nós sermos mais sábios nas respostas é muito maior. Então, lembra dessa passagem. Espera a água limpar, né? Baixar de novo, e aí sim você age, né, com mais sabedoria. Ou vai naquela dos 2 lobos. Qual lobo você está alimentando? Aí, aquele que você estiver alimentando é o que vai surgir. Aí acontece uma coisa que normalmente acontece com a maioria de nós. Você não ouviu o seu Buda lhe orientar e teve que ficar uma semana de repouso em casa, tendo sua mãe e irmã ter que cuidar de você e esperar a água voltar a ficar cristalina. Retornando ao trabalho, você precisou fazer 6 meses de tratamento com um profissional especializado do Rio de Janeiro, à base de risperidona e clonazepam. Seguindo à risca as dosagens prescritas, num belo dia e com 1/4 do comprimido nas mãos, você disse para si mesma, eu não preciso mais desses medicamentos. Eu sou forte, eu posso, eu consigo controlar minhas emoções. Eu tenho poder, eu tenho a escolha. O que aconteceu, Eliane? Surgiu aí uma nova Mulher Maravilha? Aqui, lembra que eu falei que tem o primeiro nível do estresse, né? Que quando você não cuida dele, alimenta mais o seu lobo lá do mal, ele vai para o terceiro nível. O terceiro nível, né? Que nessa confusão mental eu acabei tendo que procurar profissionais especializados, e aqui é isso mesmo o caminho, né? Se ele chegar nesse nível, você tem que procurar profissionais da área. E esse profissional soube, com muita competência, trabalhar as minhas emoções, a minha visão de ver as coisas, e no momento certo, com esse auxílio do profissional, eu pude pegar o meu remédio, realmente olhar para ele, porque muitas das vezes, se o paciente, mesmo ele no primeiro nível, que ele procura um mentor, ou mesmo no segundo ou terceiro nível, é sempre da gente. Se você não buscar as suas forças internas e fizer a chave da mudança, você vai ficar ad eterno com os profissionais. Quantas pessoas aí que eu conheço que, infelizmente, tem esses tipos de surtos e até hoje alimentam o seu lobo do mal e continuam tomando remédios. Então, é preciso ter esse nível de consciência de que na hora que você pegar o seu remédio, é dar uma de Mulher Maravilha mesmo. E falar, eu sou maior do que isso.
dei uma parada aqui. Eu vou... Oi? Você está... Voltou? Voltou. Voltou. Você estava falando dos médicos que você procurou e o seu novo estado de saúde. Isso, aí eu não sei até que ponto ouviu, mas foi importante porque, tendo o auxílio desses profissionais, eu pude olhar para o meu remédio, que soube tratar o caso muito bem, aliado a eu cumprir pedida, porque igual eu falei, mesmo que você está na primeira etapa, que você procura um mentor ou que você procura um auxílio, é importante você do outro lado seguir as regras, né? E no momento certo eu olhei para aquele remédio e falei, eu sou maior do que isso, né? Isso que vai me vencer. E realmente eu dei uma aí de Mulher Maravilha e graças a Deus nunca mais precisei usar esse tipo de remédio. E depois na minha caminhada eu tive a oportunidade de fazer mais cursos que hoje me dá a ferramenta de tanto me administrar e também poder, com muita gratidão, compartilhar com as pessoas na minha mentoria. De como sair dessas situações sem precisar tomar remédio. Mas se chegar ao ponto de tomar, vai fazer tudo direitinho. Eliane, para os que conhecem a sua vida, ao ler o teu livro, nós vamos citar aqui alguns percalços que você enfrentou. 2 cânceres na mama, engravidar sem chance com seus próprios óvulos, uma ler no túnel do carpo e o surto psicótico foram deixados para trás. O que mais precisaria lhe acontecer nessa altura do campeonato da sua vida? Em termos de raio, espero que nenhum. Mas se acontecer, eu acho que os aprendizados fazem parte da jornada. Então, quando uma situação lhe acontece que não sai da forma que você planejou, que você deseja, eu acho que está aí a sabedoria. É você olhar para aquela situação e o que eu posso aprender com ela? O que essa situação está me dizendo aqui? Então, até porque, se você não aprende pela primeira vez, o universo, né? Deus é tão sábio, né? É uma perfeição essa jornada que a gente vive aqui. Manda de novo. Manda, às vezes, com formatos diferentes, mas o dever de casa vem de novo para você aprender. Quando não tem que vir numa outra existência, né? Então, aprende logo de uma vez, tira isso de frente, desassocia do problema, entendeu? Vira a sua chave, que tem uma forma de levar a vida mais leve, sim, aprendendo com os obstáculos. Eu acho que é isso que... O que tiver que vir, eu cada vez ficando mais forte para tirar os aprendizados. Superados esses desafios, agora os seus ouvidos, agora parece que eles começam a ressoar algumas palavras do seu médico a lhe dizer: você precisa ir ao cinema, sair com os amigos, namorar mais e se divertir, Eliane. E aí, o que de fato mudou em sua rotina de vida depois de tudo isso? Para contextualizar, né, realmente, quando eu estava ainda lá naquelas sessões, você compartilha tudo, né, o seu momento. E eu, naquele momento, vivia mais o meu lado profissional do que o lado pessoal. E o médico falou, você tem que ir mais para o cinema, tem que namorar mais, né? E que é o que a gente está passando aqui de mensagem para vocês, né? Do equilíbrio, o caminho do meio. Se não lembrarem de nada que a gente está falando aqui, lembre desse objetivo dessa live e do Clube do Livro. E o que eu faço hoje, eu vi até que a minha irmã está por aqui, né? Outro dia ela me fez a pergunta, o que você faz tanto lá no sítio? Aí eu falei assim, eu estou vendo as cores das borboletas. Então, assim, quanto é que eu prestava atenção numa borboleta? Quanto mais a cor dela. Então, eu ia para o banco ou fazia as coisas, porque ainda não me desacelerei o suficiente, né? Mas era muito mais pilhada. Quem trabalhou comigo ou me conhece sabe. Então, observar uma planta,
e passar pelo outro estágio de observar a cor, para mim hoje, assim, fantástico. Outro dia eu falava, acho que a tia Graça, e eu falando com ela, passou um passarinho azul. Esse passarinho azul não tinha visto ainda, eu tinha visto borboleta azul. E eu passou um passarinho azul, não sei o quê. Então eu hoje estou mais conectada com as coisas que estão ao meu redor, e aqui é uma das dicas importantes para você administrar esse lobo, né? Dar alimento mais para o lobo do bem, não deixar o do mal surgir. Eliane, nós vamos mudar de área agora no nosso enfoque. E aí, para dar início à espiritualidade, nós vamos querer saber um pouco de você, a sua visão de Deus. Eu vou começar com um presentinho que você ganhou. Talvez o valor real dele nem sempre é o seu preço de face, principalmente quando se trata de um presente que lhe foi dado por uma criança. E na sua simplicidade e originalidade. Você, na qualidade de uma diretora regional de um banco, com 45 agências sob a sua direção, estando em pleno Niterói, no Rio de Janeiro, numa casa de abrigo, quando um filhinho de camelô com a idade estimada de 5 anos de idade lhe presenteia com um anel solitário. Conte-nos essa sua história para nós e o que foi que aconteceu depois desse fato? Bom, esse momento, eu vivi um momento lá na empresa, né? Como o tio narrou aí, né? Eu ainda estava no cargo. E a gente ia, assim, de muito coração, a gente recolhia das agências e levava presente para as crianças desse local que cuidava dos filhos dos camelôs enquanto eles trabalhavam. E assim, foi muito gostoso que naquele momento de dar os presentinhos, uma criança veio com esses anéisinhos. É uma pena que eu estou aqui no sítio, o anelzinho está lá em Vila Velha, mas na hora que eu estiver com ele lá, eu posto aqui no Insta. Eu tenho ele guardado até hoje, aqueles anelzinhos de bala, né? De balinha que tem é até verdinho e tem uma bolinha em cima, que parece um solitário. Mas ele me entregou com tanto amor, com tanto carinho, que eu, por anos, guardo ainda dentro de uma caixinha de joia. Eu guardei, que eu falei, porque ele estava no cofre quando me roubaram, ainda bem que não levaram ele. Então, assim, então eu guardo com muito carinho, porque o amor que aquele menino me entregou foi tão grande. Aí eu reforço aqui, né? O valor não está nas coisas, né? E sim nos atos, nas atitudes, na simplicidade, porque é o que fica. É de fato o amor, né? Então, acho que no caminhar, a gente ter a capacidade de se deparar com essas coisas e observar e cultivar, eu acho que nos ajuda muito na nossa conexão com o nosso divino. Que bom que você, então, guarda até os dias atuais. E vamos falar um pouquinho agora sobre gratidão. Ser solidário, ajudar pessoas, fazer o bem e servir ao próximo nos torna mais prósperos e felizes. Além disso, aumenta os níveis de satisfação, proporciona mais sentido em nossa vida, melhora o humor, reduz o estresse e que nos ajudarão na busca de soluções dos nossos problemas do dia a dia. Ou seja, aquela célebre frase, gentileza gera gentileza. Qual é o valor de uma ajuda ao próximo? Precisa muito dinheiro para ajudar os outros? Olha, até que se você tiver muito dinheiro e ajudar, quem está do outro lado vai gostar muito, né? Vai ter a capacidade de alimentar muito mais pessoas. Mas o ato da gente contribuir, o ato da gente poder, seja com um sorriso, com um ombro amigo, um olhar para a pessoa,
a gente acha que é pouco, mas muda o dia de alguém. Então, quem é que não passa por um sentimento de grandeza e percebe até o contato com o divino quando está ajudando alguém, ajuda alguém a atravessar uma rua, ou você contribuir com alguém e sente que aquela contribuição agregou realmente na vida daquela pessoa. Hoje, inclusive, o meu livro, eu dou toda a venda dele para a Beca. É uma associação que fica ali na Barra do Jucu e cuida de crianças carentes, cuida de crianças para a escola e para alimentação. Então, assim, fazer de coração engrandece a alma. Então, é uma lei universal aí do dar e receber, né? Você fica em equilíbrio, voltando. O princípio nosso, de toda a nossa caminhada, é nós fazermos os nossos equilíbrios internos, para aí sim fazermos os nossos equilíbrios externos e depois o nosso equilíbrio do nosso servir no mundo, assim com os nossos talentos, como com a natureza. Então, eu sempre volto para esses 3 passos, para eles ficarem bem como mensagem, como dica mesmo de jornada. Indo um pouco mais ainda para a realidade do dia a dia, onde que nós habitamos e convivemos, vamos falar um pouco da relação da construção da solidariedade, do coletivo e do social. Como é que anda a sua relação consigo mesma, com a sua vizinhança e para com a sua comunidade? Tudo que você faz e acredita é para seu bem pessoal apenas? Quando procura ajudar, você espera ser recompensada de imediato? Para quem não teve aqui na live anterior, né, quando eu tive a oportunidade de estar num cargo de gestão, acho que quem teve sabe que tem, além do salário, tem seus bônus, né, de acordo com os resultados, mas era gostoso receber aquele bônus, mas o que me engrandecia realmente a alma é quando tinha um telefonema, uma pessoa vinha e falava: obrigada pela promoção, que aquilo aquele ato de poder contribuir com a pessoa, ou de dar um coach, ou de dar um feedback e aquilo mudar a vida das pessoas, é tão gostoso que às vezes falta até palavra, mas é você fazer mesmo por vocação, porque você está ali por amor, né? Por isso que essa área do trabalho está exatamente na letra A da estrela, que eu trago o amor ao trabalho. E nessa parte do livro, como eu citei na anterior, né, faço de coração. Às vezes as pessoas podem falar: mas isso é bom para aonde eu contribuo, nem dá para descontar no imposto de renda. Eu faço mesmo porque eu quero ajudar as crianças. Eu estava com a Renascer, que cuida de crianças com deficiências mentais e não podem fazer as suas próprias escolhas, e agora estou ajudando as pessoas a estudarem, porque eu acredito muito no conhecimento, e o conhecimento, de fato, transforma as pessoas. Então, eu deixo aqui o meu contribuir no mundo, né? Dessa forma. Que bom quando a gente pode somar na ajuda coletiva, social e espiritual das pessoas. Vamos falar agora da matriz de plenitude que você cita no seu livro. Além de suas próprias experiências, você intercala técnicas com exercícios práticos, que ajudam como lidar com a inteligência emocional. Explique para nós e quem está lhe acompanhando como é o exercício da matriz de plenitude de Paulo Vieira e como é trabalhar na construção do seu eu ideal. Pegando aí pela inteligência emocional e a importância, né, de nós, Daniel Goleman fala em seus livros, justamente esse equilíbrio que você tem com você mesmo e ao externar com o outro.
Então, a gente sempre volta nessa palavra mágica do equilíbrio. E o Paulo Vieira nos passa aqui 4 comportamentos que todos nós temos. Vou ler aqui para não fugir nenhuma mensagem. Que nós temos 4 comportamentos padrões em todos os seres humanos, que é o parasita, o hospedeiro, o autofagismo e o de plenitude. Cada um dele, o parasita, aqui ele traz para o lado mesmo como a natureza. São aquelas pessoas que ganham dinheiro, fazem só para si, ou mesmo no lazer. É o egocêntrico, né? Aquele que está mais trabalhando só pensando mesmo de forma egoísta. O hospedeiro, ele já aproveita o parasita. Então, eu já tinha falado do parasita, que é aquela pessoa que trabalha só para si, que é o egoísta. O hospedeiro, que aproveita esse parasita e fica hospedado na situação dele, vamos falar assim. O autofagista, que são aqueles que não buscam nem conhecimento e nem se doam. E os plenos, que são aquelas pessoas que elas cuidam do seu crescimento e do seu contribuir no mundo. Só um minutinho que eu vou mandar de novo para o tio, que ele não conseguiu entrar como participante. Mandei de novo a solicitação. Então, nós estamos nesse capítulo que aponta a nossa área emocional e falando dessa importância de nós nos cuidarmos e cuidarmos do outro. Voltou, tio? Pronto. Me achei e te achei. Tá bom, eu já vou fazer a segunda. E aí, qual a importância dessa matriz? É justamente para que você viva no momento de plenitude, de abundância. Qual é o ideal aqui? Tem perguntas que depois te levam a saber qual quadrante que você se encontra. É justamente quanto mais você buscar autoconhecimento, buscar a se desenvolver, aqui, ó, é um crescer e contribuir. Então, quanto mais você cresce e mais você contribui, a sua matriz vai dar onde? Vai dar aqui. E aqui é o quê? É a sua plenitude. Então, quanto mais você cresce e contribui com aquilo que você cresce, o que é o contribuir aqui? É doar mesmo, né? Tudo que você recebe é se doar no amor, doar naquilo que você puder de dinheiro com o outro, cuidar do outro, cuidar da sua família. Então, você vai estar vivendo sempre numa situação de plenitude. Então, essa é a matriz que o Paulo compartilha em seus ensinamentos e eu achei muito rica e também trago aqui no livro. Então, como você pautou essa matriz nos verbos crescer e contribuir, então acho que isso é imperativo para quem quer ter sucesso na carreira, não apenas profissional, mas espiritual, para que você alcance plenitudes ainda maiores. Agora, vamos sair um pouco da dualidade para a unidade na espiritualidade. Pelos históricos das nossas famílias, Dalvi, Casagrande e Fim, todas elas professam a mesma fé. Mas é sabido que não foram apenas os católicos que rezaram como você e por você. Evangélicos, espíritas e fiéis seguidores de outras dominações se uniram a você. Pergunto, Eliane, Dalvi, qual é hoje a sua fé e a sua visão de Deus? Fé, para mim, é vida em ação. É você acreditar, porque fé é acreditar, né? É acreditar nas certezas das incertezas, né? Ainda mais para uma controladora como eu, muitas das vezes você quer palpar tudo. E a fé está ligada com algo que às vezes é difícil de expressar em palavra, mas é um sentimento, é uma situação que te envolve, como a minha,
nessa pergunta e no capítulo, eu passei por essa situação, né, dos 2 cânceres de mama, e aí eu tive a oportunidade de receber orações e boas energias de todas as pessoas, porque... E dessa forma eu pude ter a minha recuperação. Então, hoje, mais do que nunca, quando alguém fala que uma pessoa está doente, principalmente no momento que a gente está vivendo de a pandemia, né? Muitas vezes, muita gente entubada, pessoas que pararam no hospital, eu imediatamente começo a mandar as minhas energias positivas, porque isso, de fato, já foi até provado cientificamente que isso muda o outro lado, né? E então a minha fé está muito em cima dessa grandiosidade das certezas nas incertezas, né? De que não é no confiar mesmo. E Deus, a minha relação com Deus é uma energia de amor. Hoje, para mim, todos os caminhos levam ao Pai. É como se Deus fosse, né, aqui na montanha e você pudesse vir de todos os lados. Um vem, né, andando, fazendo trilha, o outro vem com os equipamentos. Então, a religião, para mim, então, todos esses equipamentos, mas todos levam ao Pai, na minha visão hoje, ao Pai Deus, mãe e pai, né? Nessa energia linda que tanto é masculina e feminina. Isso, você já começou a entrar na chamada trilogia da divindade. E que bom que você já enfoca que eu não só tenho um Deus Pai, eu tenho um Deus Mãe. Eu não só conheci um filho de Deus, mas as filhas de Deus também. E o Espírito Santo de Deus não é só de anjos, é dos espíritos femininos e masculinos. Então, essa questão do gênero é um crivo que nos foi legado. Falando em toda essa história, estamos abordando a ponta da estrela que representa a espiritualidade, fundamentada na fé cristã e na doutrina católica. Para quem é originária de famílias vindo do interior do Espírito Santo e descendentes de italianos, a religião é a base de quase tudo. Seguir os 10 mandamentos, crer na trilogia divina que você já falou, Pai, Filho e Espírito Santo, e a obrigação quase posta pelos pais e avós de se procurar esse Deus na igreja, onde é que se diz que ele fez sua morada. Como foi a sua experiência na busca de Deus no exterior e fora do seu ser? Voltando um pouquinho aí na história da jornada, até porque nós estamos ainda na parte do livro, que eu conto essas histórias e faço toda uma interação com o leitor. Aqui não tem religião, aqui tem o seu contato com o seu divino, é o seu despertar e a importância desse despertar interno com o seu divino, justamente para quê? Para equilibrar. Lembra, a gente está sempre falando de quê? No livro, a mensagem é o equilíbrio. E ter esse equilíbrio na área espiritual, seja qual for a sua fé, a sua religião, é muito importante para a nossa jornada humana. E como foi isso para mim? Eu venho de uma base, né, de uma religião que a minha mãe sempre falava comigo, você tem que ir na igreja, você tem que buscar Deus. Então, para a pessoa que vai no pé da letra, você pensa, se eu tenho que buscar Deus, Deus está onde? Deus está lá. Então, eu passei muito tempo buscando Deus lá. Era a forma, né? Então, eu só estava em contato com Ele quando eu estava nos templos. Então, quando eu me despertei para esse processo, hoje, ir a uma igreja ou ir a um templo, eu acho muito gostoso e maravilhoso, seja qual ele que eu entrar, porque tem uma energia, porque todo mundo vai ali com amor. Então, você tem o contato daquelas pessoas, né? Acho que quando eu tive a oportunidade de estar em Fátima,
Nossa, ou mesmo lá em Roma, nossa, quando você entra, olha só, arrepia, eu já estou arrepiada aqui só em pensar. Nossa, é uma energia, uma vibração tão bonita e que você sente na pele ali, na emoção direta. Então, hoje, essa emoção, esse Deus está dentro de mim, né? Então, eu por muito tempo fiquei com esse conceito de buscar Deus lá. Hoje eu trago esse Deus aqui dentro. E dando continuidade nessa questão, onde de fato é ou deve ser a morada de Deus? Um Deus de fora ou um Deus de dentro? Mas acho que eu Pois a vida é como uma escola. Quando pequenos, somos inseridos e matriculados nelas. Com o passar do tempo e ao se tomar ciência das coisas, aí passamos a questionar mais antes de fazermos as nossas escolhas. Após muito questionar o seu si, você acabou descobrindo que aquele Deus Pai, às vezes severo e sempre justo, deveria estar e habitar dentro de você, ser parte de você. Como foi que tudo isso aconteceu? Essa mudança de foco no seu Deus externo para um Deus interno e interiorizado. Então, quando eu estava passando por aquela situação difícil de saúde, eu estava, né, em tratamento já em casa, e os questionamentos, um momento de reflexão que você tem de tudo, mexe com todas as suas bases, né? Então, naquele momento que eu estava em casa, eu me questionava, né? Será que Deus é o... Só um pouquinho. Eu estou um pouquinho gripada aqui. Será que... Vamos tomar água que molha a garganta. Exatamente. Então, será que Deus é o CEO? E eu com aquele estresse de banco, né, de prestação de contas, meta, será que Deus é o CEO e todo mundo é... Aí coloquei todo mundo numa hierarquia. E aí levantei e fui pegar as minhas coisas. Na hora que eu peguei as minhas coisas, acho que, sei lá, um canal interno, uma voz, e me veio assim, se do pó eu vim, do pó eu voltarei, a semente, aí eu misturei tudo, eu estava numa confusão, né, mental, de repente, falei, uau! Sabe, é como se tivesse despertado sei lá, um êxtase, eu não usei nada de tipo assim que me deixasse tão em contato com, né, com alguma coisa. Eu falei, nossa, Deus, eu tive um contato assim com a divindade muito gostoso. Eu estava ali naquele momento, quando eu tinha uma árvore que eu podia olhar da janela. Quando eu olhei para aquela árvore, a cor da árvore estava diferente, parece que estava mais verde, sabe? O azul do céu estava mais azul. Nitidamente, é como se eu tivesse trocado as minhas lentes. Aquele sentimento foi naquela fração de segundo eu falo do meu despertar, ou do meu êxtase interno. Mas depois daquele dia, esse contato que eu tive, dessa conexão com o meu divino, eu nunca mais fui a mesma. Eu realmente percebi, é como se eu tivesse sido acolhida no colo dele. Eu entendi que essa jornada é muito maior do que simplesmente trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, pagar as contas. Tem um propósito maior. E se você não está nesse propósito maior, não está conectada com esse propósito maior, a gente acaba vivendo num piloto automático. E foi como eu estivesse saído desse piloto automático, tivesse dado um boom. E eu falei, caramba, dá vontade de você ficar rindo e falar, é isso
que gostoso! Então, você tem uma conexão, assim, muito gostosa com Deus. Eu não sei se alguém já passou por uma experiência dessa, de conexão, por isso que no livro eu trago nessa ponta a unidade, e o título até desse capítulo é Saindo da Dualidade para a Unidade. Por muito tempo eu fiquei Deus lá e eu aqui. Então, a unidade aqui eu trago eu e ele um só. E dando continuidade nesse despertar da consciência, eu quero iniciar mais uma viagem contigo. Pois caminhar, voar, nadar, ou mesmo parar, seja em pensamento ou nas suas ações, é preciso primeiro saber quando, onde, por quê e como fazer tudo isso. Quando foi que você se viu com a sua consciência expandida? Quando foi que uma grande janela se abriu, revelando o quão conectado é o universo conosco? Bom, foi exatamente, eu acho que nesse ponto, né? No ponto da minha dor. Que é por isso que na mentoria hoje eu faço questão de compartilhar com as pessoas que existem outros caminhos sem ser pela dor. A gente não precisa esperar uma dor nos acontecer para que a gente possa ter essa visão de escolhas conscientes. Existem outros meios para que a gente se desperte sem precisar de ir pela dor. Lembra do lobo? Não precisa ficar alimentando o lobo mal. Pode alimentar o lobo do bem e tem caminhos. E hoje, então, nesse mundo de conexão que a gente está aqui na internet, tem vários programas fantásticos que nos auxilia a buscarmos esse equilíbrio, seja ele no interno, no externo e na conexão com o todo. Então, o meu foi na dor e hoje, como legado, eu quero ajudar as pessoas a não irem pela dor. Eu acho interessante quando você cita alguns pormenores, que às vezes a nossa história de vida, nós somos também formatados com alguns senões, alguns medos, a historinha do lobo mau, a dificuldade que era a gente criança atravessar a mata lá no vai-vem, porque alguém já brincava, o último será a comida da onça. Então, quer dizer, a gente foi crescendo com o medo que algo de ruim nos acontecerá se não fizermos isso ou aquilo. E a religião também passa por essa metodologia de, através do medo, segurar o fiel cada vez mais próximo de você. Eu digo para você, se a técnica não nos derrubar, nós teríamos mais 5 minutos. Eu vou te dirigir a última pergunta que eu tenho aqui elaborado, que é ainda sobre a manifestação do divino. Nesta sua viagem, Eliane, ao encontro do divino, muitas vezes, sentindo a necessidade de deixar de ser lago, suas águas, junto a outras águas, formaram um rio, que, indo ao encontro do mar, formaram os oceanos. Nessa jornada, o que o Osho e a Isha lhe ajudaram no despertar do divino em você? Agora você fica com esses 2 ícones para amarrar sua espiritualidade. Eu vou acreditar que quando a gente caiu e fizemos uma outra live, pode ser que a gente tenha um horário maior. Se não, na próxima a gente continua com essa resposta, porque eu não quero perder aqui o conteúdo da mensagem para deixar para vocês. Tem uma passagem de Osho, né? Esses autores, né? São meus mestres também, a gente aprende muito, né? Por isso que o autoconhecimento, ele é fantástico. E nas parábolas, então, a gente aprende, né? E nessa parábola do Osho, ele comenta do rio. O rio que vai atravessando por todos os vales,
vai descendo morros. E o rio, quando ele sabe que ele tem que desaguar no oceano, ele treme de medo. E ele vai enfrentando todas as suas adversidades até chegar ao oceano. E o interessante é que quando esse rio deságua no oceano, ele compreende que ele é o oceano. Olha que beleza de história, né? Fazendo essa analogia com a nossa vida, quantas vezes a gente tem medo de morrer, ninguém quer falar de morte. Eu estou com uma passagem agora de uma amiga que está nas últimas mesmo, e conversando com ela sobre morte. Quando é que eu ia conversar sobre morte? Né? Se despedindo, a gente está se despedindo. E então, assim, nós não tivemos essa criação de falarmos abertamente, porque uma coisa é certa, que todo mundo que está aqui vai morrer. Essa ninguém escapa. E vai morrer e não vai levar nada ainda. É outra notícia boa ainda que eu tenho para contar. Então, no meu entendimento, o que vai são as nossas emoções, que a gente tem um outro corpo sem ser esse o físico, né? Nós temos o nosso corpo da alma, o corpo emocional. Então, por isso que a gente fala dos lobos aqui para alimentar, das emoções, do amor. Então, nessa história, fazendo essa conexão do rio, quando ele deságua no oceano e percebe que ele é Deus, então quando você tem esse start que eu comentei, dessa minha conexão que eu tive a oportunidade de ter com o divino, você se percebe que é ele. Então, medo de quê que você tem, gente? Tem mais que buscar as suas capacidades, as suas habilidades, e seguir a vida adiante. Foi demitido aqui, bola pra frente, vai ficar triste? Show, tem que ficar, porque senão aquilo não era importante para você. Lembra que eu aprendi lá, né? Quando eu perdi meu cargo de diretora, eu fiquei triste, mas fiquei a ponto de vestir aquilo. Então, era certo, eu tinha que me acolher. Eu fiquei triste, fiquei, vou chorar. Tudo bem, depois bola pra frente, vai aproveitar o que a mudança tá vindo ali para te ensinar. Então, assim é a vida. Então, quando a gente percebe que estamos nessa conexão com o divino, ter medo de quê? Ficar triste? Beleza, se acolhe, se perdoa. Mas deixar isso virar um monstro internamente a ponto de nos adoecer, sabe? Está acontecendo um monte de coisa no mundo que a gente ainda não tem todas as respostas, tá? Tem um monte de gente morrendo, muitas pessoas próximas da gente. Eu mesmo perdi um colega de trabalho dessa época de equipe, fiquei triste, chorei, sabe? Mas bola para frente, tem mais lições vindo por aí. Então, acho que ter essa visão de olhar o mundo com outras lentes é o que nos dá a sabedoria. Então, essa passagem aqui de Osho, eu acho ela espetacular para fazer essa conexão de que somos Deus em experiência. E falando da Isha, que é uma outra também que eu sigo muito, tem um livro ótimo dela, né? Para que caminhar se eu posso voar? Tinha até no Netflix um documentário, mas eles tiraram agora. Tem uma passagem dela aqui que ela fala a única maneira pela qual a humanidade pode encontrar seu mais alto potencial é através do amor incondicional. Olha, o amor é a nossa essência. O amor é a chave. Quem não está com ele ainda vai ter que voltar de novo. É compaixão verdadeira. Há apenas Deus experimentando a si próprio em cada momento na forma humana. Aí lembra da conexão do rio entrando no mar, ou de nós nos tornarmos Deus no sentido da conexão, da unidade, Deus aqui dentro? Então, nós somos a forma humana de Deus aqui, né? Se experienciando Deus, né? Se experienciando na nossa forma. Não há ninguém para ser salvo. Não há nada para proteger, há apenas para encontrar a perfeição do amor em toda a criação. Então, realmente, quando você para ver e observar a cor de uma borboleta, hoje eu tive a oportunidade de pegar, eu não vejo todo o pôr do sol, mas eu vejo os raios, né? Porque choveu, o tempo hoje deu todas as estações numa só. Então, ver aqueles raios vermelhos do sol se pondo, sabe? É um espetáculo aberto para todos nós. Chegar diante do mar,
ficar em silêncio e apreciar essa beleza são atitudes e situações que, quanto mais nós tivermos capacidade ou condições de fazermos, vai nos ajudar internamente nas nossas emoções e nosso contato com o nosso divino. Então, essa é a mensagem que eu passo dentro dessa área espiritual, né? Que cada um desperte o seu divino internamente na sua conexão, porque ele é um pilar importantíssimo na nossa jornada. Eliane, você poderia falar mais ou menos qual deverá ser o nosso próximo e talvez o último bate-papo com relação ao seu livro? Depois você já vai dar o próximo salto de qual é a próxima jogada de todo esse conhecimento acumulado e que você reproduziu nesse belo filho que eu o nomeio de vosso filho concreto, porque ele é a sua produção da sua história. Aqui nós terminamos as contas das estrelas, das áreas da vida, né? No próximo, a gente vai falar do despertar e eu vou fazer uma dinâmica com quem estiver aqui com a gente, mas vai ficar gravado. A gente está tendo várias pessoas assistindo depois, isso está muito gostoso, porque a mensagem está sendo levada. Então, vamos fazer a estrela das áreas da vida com as pessoas. E depois temos mais capítulos. Não vou contar tudo, não, senão é spoiler. Mas parece que tem perguntas, não tem, amor? Ah, tá. Eu entendi que tinha. Hã? Ah, tá. E mas você... aí, eu prometi fazer um sorteio. Então, eu tenho um post lá no Instagram sobre a mentoria da Jornada do Ser. Quem postar lá o que aprendeu, o que ficou de mensagem hoje aqui na live e fizer um compartilhamento, eu vou aqui sortear o livro e terei o maior prazer de autografar e mandar para vocês. Então, é isso. A próxima live a gente vai estar falando das áreas da vida, numa ferramenta que traz esse despertar interno. Obrigado a todos que ficaram aqui. Nós caímos e voltamos, mas teremos as 2 lives depois postadas. Para não ficar muito extensa, para quem entrou e saiu, um beijo no coração de todos. Obrigado, tio. Obrigada a todo mundo. E fiquem em paz. Um abraço. Uma boa noite abençoada a todos.